Representa como entidade organizadora. Na verdade, é a PRASC e tem sido tradição nos eventos relacionados ao ENERP que a entidade do Estado onde está sendo realizado o evento faz a promoção, a organização do evento. Então, a PRASC aqui entrou com a organização, vemos trabalhando já há cerca de uns 6 meses para fazer com que hoje a gente pudesse estar aqui debatendo e trazendo esses temas. E digo 6 meses assim, porque é muito detalhe que precisa desde localização de possíveis debatedores, temas, e ainda assim a gente teve alguns atropelos. Atualmente estou na reserva da Polícia Militar e vou atuar aqui como moderador, a figura que foi me dada aqui. Já fui sargento, né, o elo de ligação entre o oficial e a tropa, né, como se dizia, né? E aqui vou fazer o elo de ligação entre os debatedores e vocês que estão acompanhando. Aqueles que estão acompanhando aqui presencialmente no Hotel Maria do Mar, em Florianópolis, Santa Catarina, e também para aqueles que estão acompanhando através das redes sociais, Facebook ou YouTube. Lembrando que o evento está sendo transmitido ao vivo. Aqueles que puderem já compartilhem esse link aí, que o pessoal da organização já deve ter mandado aí para o pessoal o link, né? Compartilhem para que a gente possa ter o maior número de assistentes possíveis e reverberar esse debate a respeito de saúde dos policiais. Iniciando, chamaria para compor aqui a mesa de debates o Diego Remor Moreira Francisco, major da Polícia Militar de Santa Catarina, que é chefe do setor de psicologia da Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar de Santa Catarina, bacharel em Segurança Pública pela Univale, participou, ou melhor, fez curso de formação de oficiais em 2007, graduado em Psicologia pela Universidade Sul de Santa Catarina, Unisul, e está atualmente graduando da 9ª fase do curso de Direito, é pós-graduado em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá e em Administração Pública, voltada para a Segurança Pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Cursa pós-graduação em Psicodrama, Locus, depois ele pode até falar sobre isso, e tem curso de Gerenciamento de Estresse Ocupacional, Prática Avançada de Gerenciamento de Estresse Ocupacional e de Gerenciamento de Estresse em Evento. Pediria uma salva de palmas ao Major Remor. Agradecer já de antecipadamente pela presença, para engrandecer o nosso debate aqui. Chamaria também o Gustavo Clauberg Pereira, que é soldado da Polícia Militar aqui em Santa Catarina, coordenador estadual de pesquisa em psicologia pela Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar de Santa Catarina, realiza pesquisas científicas com os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares sobre riscos e impactos psicossociais de militares expostos a ambientes extremos, Antártica e fatores epidemiológicos de saúde dos policiais militares e bombeiros militares. Atua como psicólogo aqui na 10ª Região de Polícia Militar de Santa Catarina, que fica pertinho daqui na Grande Florianópolis, município de São José, e atende vários municípios aqui da Grande Florianópolis, exceto a capital. É mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina, e graduado em Psicologia por esta mesma universidade e graduado em Administração Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Subtenente, uma salva de palmas aí para o Gustavo, né? Obrigado, Gustavo, antecipadamente pela sua presença. E também chamaria o subtenente Éder Martins de Oliveira, por gentileza. Esse rapaz aqui que é subtenente da Polícia Militar, hoje na reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, primeiro vice-presidente da Associação Nacional das Entidades Representativas de Praças, chefe de gabinete do deputado federal subtenente Gonzaga, em Brasília, foi deputado estadual em 2007 e 2014. Opa, o Gonzaga foi deputado? Não, não foi também, né? Por que colocaram aqui? Agora só ler, né? Ao invés da gente ler e raciocinar antes, não, né? Agora eu vou... esquece o deputado, não foi deputado. É só chefe de gabinete do deputado Gonzaga. Conselheiro Nacional de Segurança Pública, 2010 a 2012, CONASP. Para quem não sabe, essa figura existe ainda, embora
com pouca funcionalidade aí, Lotim, o presidente da NASPRA hoje é membro do CONASP e representa os praças nesse conselho que teve importante atuação na fiscalização e deliberação de políticas a respeito de segurança pública. Diretor jurídico também da Associação dos Praças e Bombeiros Militares de Minas Gerais, é isso? Integrante da Rede Desarma Brasil, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, membro organizador da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, CONSEG, de 2008, especialista em Segurança Pública e Justiça Criminal pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, especialista em Democracia Participativa e Movimentos Sociais do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e bacharel em Direito pela Universidade de Itaúna, Minas Gerais, que eu não tenho a mínima ideia de onde fica, mas deve ser um daqueles municípios da grande, ou do estado de Minas Gerais, ali que é gigante, na verdade, né? Quem souber, situa. De imediato, eu já vou passar a palavra, sem muitas delongas. Uma salva de palmas para o Ed. Obrigado aí. Vou reiterar, para quem estava fora, chegou do café, esse debate que a gente vai fazer é sobre saúde, basicamente. Tem alguns temas específicos que cada um dos debatedores ali poderá estar tratando. Vamos ser o mais breve possível na minha fala e para dar espaço para os debatedores. Relembrando que está sendo transmitido ao vivo, aqueles que estão assistindo em casa, depois terão a possibilidade de ter esse material para debate nas suas instituições, será encaminhado também para os presidentes das entidades aqui. Hoje nós temos aqui representando entidades de diversas unidades da federação, eu não saberia dizer quantas ao todo, haviam 15 inscritas. Confirma 15 presentes, representantes? Aqui? De 15 entidades, pelo menos. Ou seja, temos representantes de diversas unidades da federação que aqui estão, dirigentes de entidades representativas de praças e que também levarão esse material para as suas respectivas discussões nos seus estados. Agradecemos imensamente já antecipadamente aqueles que estão acompanhando e está aberto o debate. Podem fazer as perguntas via 30 representantes. Nós temos 30 representantes, embora não sei quantas unidades da federação, mas temos 30 representantes de entidades, ou seja, é um número significativo e que pode reverberar esse assunto em outros espaços, né? Era isso. De imediato passo a palavra para o Major Remor, para que faça as suas considerações. Pode ser? Alô? Pronto, funcionando. Pedir licença, então, para falar em pé, assim como o Lotim tem essa situação, também não consigo falar sentado, né? Então, primeiro, agradecer o convite realizado, a proposta do debate, né, o quanto isso é importante, né? Agradecer o Fortuna, o Lotim, o Soares, né, grandes representantes em Santa Catarina com relação à situação dos praças e da Polícia Militar de forma geral. Agradecer aqui os colegas debatedores, Gustavo, companheiro de dia a dia de diretoria de saúde, enfim, desse contexto. O Éder pela proposta de debate, né, o que é muito importante, as falas em que são colocadas, e trazer aqui, então, qual a proposta nossa aqui em termos de debate inicial, né? A minha proposta inicial é trazer um debate voltado para uma reflexão na área da saúde e desmistificar um pouco a questão da saúde, né? Desmistificar em que sentido? De trazer uma responsabilização para esse sujeito, como se saúde fosse uma questão somente do indivíduo. E aí a gente vai ver na perspectiva aqui que saúde é uma questão coletiva, né? Ainda mais quando se trata de trabalho. Esse é o tema central, então, quando a gente fala de risco psicossocial no trabalho. Então, vou tratar sobre esse tema, abrangendo essas questões e aspectos legais implicados, muito mais para gerar uma reflexão, né? Um debate nesse sentido. Onde é que eu aponto? Agora foi. Então, não tem como iniciar sem a gente falar a relação do trabalho, que é fundante para o ser humano, né? O trabalho, ele traz todo o aspecto definidor de identidade desse sujeito. E aí, quando a gente fala como um aspecto de identidade, a gente vê o militar numa situação sui generis, né? É muito especial a condição de militar. Toda a formação que a gente tem
todos os símbolos que nos englobam, todas as frases, né, em termos internos, né, que a gente tem, todo o linguajar que a gente tem, nos forja, nos traz um aspecto diferencial no nosso contexto de trabalho. E esse aspecto de identidade vai influenciar diretamente no aspecto de saúde mental desse sujeito, no aspecto social desse sujeito, sem dúvida. Todo o ritual que esse militar tem vai trazer aspectos diferenciados de comportamento e de forma de se socializar, né? De maneira geral, o trabalho ele vem nesse aspecto, né? Como uma preparação do sujeito para o contexto social. Ele é uma ideologia colocada em termos de estruturação do sujeito. E esse militar, de maneira geral, a gente acaba girando em torno do trabalho. As escalas vão influenciar a nossa questão de espaço de liberdade, de espaço de lazer, da aproximação ou não com a família. Isso quer dizer, esse trabalho é fundante, né? E o militar tem ele gosta tanto ele se relaciona tanto do trabalho, que eu penso em um fenômeno, mesmo quando ele está de folga, ele aparece no quartel, né? Mesmo quando ele está de folga, ele vai sair para o lazer, e aí um fenômeno diferente, né? Ele aparece na guarda do quartel, às vezes, e diz, olha, é só para deixar aqui, se alguém perguntar, eu estou de trabalho, eu estou no trabalho, eu estou na escala. Se a minha esposa ligar, eu estou no... Enfim, essas condições de brincadeira que a gente tem da caserna nos relacionam e nos trazem uma condição de militar e de uma implicação muito grande na nossa identidade e saúde mental. Ele pulou aqui. Visto essa questão, a gente vai entender o trabalho, então, como uma relação de dupla transformação do sujeito com relação à natureza, né? Esse sujeito que transforma algo, transforma seja um produto, né, um bem material ou um serviço, aí está a relação de trabalho. E aí é extremamente importante, nessa relação de trabalho, ficar enfatizado a questão do significado. Quanto mais próximo esse sujeito se apropriar desse trabalho que ele realiza, e assim ele vai ser valorizado por isso, ele vai criar um significado, um sentido pelo que ele faz, mais saúde esse sujeito vai ter. Quanto mais afastado essa relação tiver, né, quanto mais afastado esse sujeito tiver como protagonista do seu trabalho, como uma possibilidade de participação do seu trabalho, como uma possibilidade de opinar dentro desse local de trabalho, esse sujeito vai estar em adoecimento. Esse sujeito vai estar alienado. E aí uma fala bem importante ontem do Lotin, quando ele fala da importância do policial militar, e aí do praça, se manifestar dentro do seu ambiente de trabalho. Porque sem isso, senhores, a gente vê aqui, esse sujeito vai estar em adoecimento. Esse sujeito vai estar em alienação. E é essa a condição, né, em termos de risco psicossocial, em termos de trabalho, que deve ser discutida, né? A possibilidade desse sujeito, como uma forma de saúde, né, redução de sofrimento, de participar e de se comprometer dentro do trabalho. Não ser um elemento executor, como a gente ouve nas academias, né? Que o soldado é um elemento executor, enfim, não, ele é um elemento que é protagonista dentro desse contexto de trabalho. E aí, nesse contexto, a gente tem um objeto muito complexo, né, em termos de produção de trabalho, que é falar sobre segurança pública, ou, enfim, os bombeiros militares diante da incolumidade pública também, nesse contexto de trabalho. O quanto é difícil lidar com a materialização desse trabalho. Então, é extremamente importante, senhores, e é isso que o trabalho vai trazer, é isso que a gente vai discutir aqui, a possibilidade desse sujeito, dentro do local de trabalho dele, ter voz. Porque, do contrário, a gente vai ter o adoecimento. Não se enganem, senhores, em falar de adoecimento mental, como uma condição biológica. Não é. O ser humano, ele é social. Essa relação que a gente estabelece vai nos proporcionar situações ou de prazer, de satisfação, ou de adoecimento. E essa relação é coletiva. Então, esse sujeito
que dentro dos quartéis não tem voz, nem para participar e projetar questões de operacionalização, ou enfim, de direitos internos, esse sujeito vai ter uma consequência na sua saúde mental enorme, né? E é isso, infelizmente, e aí com a experiência que nós temos em termos de saúde mental dentro da instituição, é isso, né? A gente vai ver aspectos de adoecimento em razão dessa falta de comunicação que temos dentro dos quartéis em termos de uma separação muito grande do que é gestão e do que é execução. E isso é sofrimento, e isso é adoecimento. Para compreender de maneira geral o que eu estou falando, eu trago ali uma questão técnica, mas a questão da psicodinâmica do trabalho. Como funciona a relação, como a gente pode ver essas relações de uma maneira dinâmica. E aí a gente traz uma questão importante, inicial, organização do trabalho. A minha fala, como eu disse, ela é introdutória para as demais falas, né, de maneira geral. Quando a gente vê o contexto de trabalho, a gente tem que sempre pensar numa organização do trabalho entre um trabalho prescrito e um trabalho real. O que isso quer dizer? E aí vai dar um contorno para a questão do sofrimento. Quanto mais distante estiver as prescrições do trabalho, e aí quando eu falo normas de padronização, norma de regulamentação interna, os POPs, enfim, quanto mais distante estiver da realidade do sujeito que está no dia a dia, maior vai ser o sofrimento desse sujeito. Quanto mais distante a realidade do trabalho desse policial, lá na viatura, desse bombeiro militar, no atendimento de ocorrência, maior vai ser o sofrimento desse sujeito. Dessa forma, a gente vê a questão da divisão das tarefas e da divisão social do trabalho em termos de relação de hierarquia. E aí a gente vai para um ponto que eu considero extremamente importante, que é essa mobilização. É claro, senhores, que vai sempre haver um hiato, um espaço entre o trabalho prescrito, aquilo que a norma espera de nós, e aquilo que acontece na realidade. No entanto, esse afastamento ele tem que ser sempre revisitado, tem que ser sempre atualizado, porque atualmente o que a gente tem é uma distância enorme do que está prescrito, do que acontece na realidade. A gente vê, e aí falo experiência de procedimentos internos da Polícia Militar, qual a participação do praça em termos de regulamentação dos POPs, né, dos procedimentos operacionais padrão. Qual a regulamentação do praça em termos de funcionamento interno da instituição. Só nisso, depois eu vou mostrar um trabalho que foi realizado aqui na primeira RPM e que continua em termos de pesquisa, só nisso a gente sai de um sofrimento criativo, que seria o normal, ter um distanciamento entre aquilo que é real e aquilo que é prescrito, para uma questão de sofrimento patogênico, que é o próximo tema. Mas, enfim, é extremamente importante esse sujeito ter voz ativa dentro desse quartel, dentro dessa unidade militar. Do caso contrário, a gente vai ter o adoecimento. E aí, quando a gente fala dessa voz ativa, a gente vem para a questão do reconhecimento. O reconhecimento, senhores, não é o elogio, quer dizer, o elogio faz parte. É o elogio, mas não é só o elogio, não é só uma medalha, né, que fazem parte dos nossos rituais. O reconhecimento real é esse sujeito que tem voz ativa dentro do local de trabalho. É esse sujeito que participa e que se envolve de maneira protagônica dentro do trabalho. Do caso contrário, ele vai adoecer. E aí a gente coloca essa questão dentro do contexto militar, que é muito peculiar, até porque a estrutura militar tem, a gente fala que existem dois valores fundantes, a hierarquia e a disciplina, o quanto isso é pobre, pensar em dois valores fundantes. Faz parte do contexto? Faz. Mas o quanto limita o espaço de reconhecimento desse sujeito dentro da sua dinâmica militar. Então, para que a gente tenha uma mobilização subjetiva, positiva, o reconhecimento passa por um espaço de discussão. E aí, mais uma vez, eu parabenizo a organização do evento por estar proporcionando esse espaço. Porque aqui, além das questões de discutir questões internas e políticas, enfim, está se dando um espaço para a saúde. Isso é saúde.
Do contrário, a gente tem uma série de adoecimentos. Esse espaço de discussão, sem dúvida, leva à cooperação, né? A gente vê aí a quantidade de unidades sendo representadas, enfim, e a repercussão que tem esse evento e o quanto que é positivo, né, em termos de defesa de direitos. Não ocorrendo aquilo, a gente vai ter o adoecimento, a patologia. E aí a gente tem, como patologia, situações em que a realidade não se traduz à espera daquilo que a instituição nos coloca. Aí a gente tem algumas defesas, né? E a gente sabe na prática que isso ocorre, né? O que acontece na guarnição fica na guarnição. O quanto as guarnições se fecham diante da impossibilidade de ter um espaço de fala sem uma culpabilização, sem um processo administrativo, enfim, sem um contexto, a gente vai ter uma defesa coletiva e individual diante desse espaço que existe entre o que a instituição espera e o que acontece na realidade, sem um espaço de discussão. E aí a gente vai ter as patologias de sobrecarga, daí eu falo de estresse. É extremamente tenso trabalhar numa organização onde não se tem espaço para falar, onde as situações vêm de cima para baixo, isso é patologizante. Pós-traumático, a nossa situação como militares, né, atuantes em segurança pública, ela nos acaba proporcionando situações pós-traumáticas, né? O bombeiro militar, o policial militar, o trabalho dele está na rua. Eu estou de folga, eu estou passando por uma rua, eu lembro ali, eu prendi determinada pessoa, ou ali aconteceu um homicídio. Isso quer dizer, esses traumas vivenciados voltam para esse sujeito que tem um trabalho que é extremamente peculiar, né? Bombeiro militar lembra, bom, ali eu tirei tal pessoa das ferragens, enfim, e isso tudo gera situações como essa. A patologia do assédio, que é extremamente intoxicante e difícil de falar dentro de uma instituição militar. Nós damos aula dentro dos cursos de formação, e lá na nossa ementa não fala em assédio, fala em conflito no ambiente de trabalho, em razão das consequências que teria em colocar isso, mas são faladas dentro das aulas essa reflexão. O assédio é extremamente intoxicante no ambiente de trabalho e num ambiente que não tem comunicação, que é isso que a gente está discutindo, né? A depressão, de maneira geral, é a grande consequência também desse contexto de trabalho. A Organização Mundial da Saúde coloca que em 2020 vai ser a segunda maior doença que vai afastar pessoas do trabalho, a depressão. E o suicídio, né? Em 2015, a Polícia Militar de Santa Catarina teve 9 suicídios ocorridos naquele ano. Isso significa uma quantidade 10 vezes maior do que a população em geral, do que Santa Catarina, que é a segunda maior em suicídios do Brasil. Então, é um número absurdo diante de uma questão relacionada, né? E aí eu falo suicídio porque tem uma relação direta com o trabalho. Não dá para desvincular situações de adoecimento sem a relação do trabalho. E a gente vê, então, o risco psicossocial. O risco psicossocial vem desse desequilíbrio. Quanto maior esse desequilíbrio, maior é o risco psicossocial que esse sujeito militar está envolvido no seu trabalho. Então, é a interação entre o risco psicossocial, a interação entre conteúdo do trabalho, organização e gestão do trabalho, outras condições organizacionais e ambientais e as competências e necessidades do trabalhador. O que quer dizer esse risco? É a tentativa de dimensionar a organização e os aspectos em que esse sujeito tem para lidar com essa organização, né? Quando há um desequilíbrio dessa estrutura, a gente tem uma estrutura de risco psicossocial. Esse conceito de risco psicossocial vem da Organização Internacional do Trabalho. Ele é, muitas vezes, colocado de lado diante do contexto atual de trabalho, não é visto, mas ele é um conceito extremamente importante diante de uma organização de trabalho como a nossa. E aí vai influenciar no risco psicossocial. A cultura da organização é flexível, é inflexível, né? A questão do controle, quanto controle o militar trabalha, né? Tem o
O ronda, o supervisor do ronda, o oficial de dia, o supervisor regional, olha a estrutura de controle que é criada dentro do ambiente de trabalho e o quanto isso dificulta um espaço de discussão e de reflexão. Relações interpessoais no trabalho vai influenciar no risco psicossocial, o papel na organização, a interação trabalho e casa, né? Os senhores sabem o quanto é difícil, no contexto do dia a dia, de guarnição diária, sair do seu trabalho e ir para casa e fazer essa dessensibilização, né? Retornar para casa e desvincular do trabalho, de tudo que aconteceu no trabalho. Conteúdo do trabalho, carga e ritmo, né? E aqui foi tão bem falado pelo nosso colega Anderson, com relação a... nós não temos nenhuma carga horária estabelecida. A gente, pior, né? Tem contextos em termos de flexibilização que são extremamente prejudiciais para o trabalhador, para o policial militar, né? Então, a gente tem um contexto, então, de trabalho. E sem contar, né, e aí muito bem falado pela Samira ontem, que é a questão do nosso ambiente de trabalho, a questão da violência cada vez mais maior, a questão da vitimização do policial militar. Isso tudo gera uma tensão no ambiente de trabalho e uma tensão para esse sujeito que tem que estar de alguma forma equilibrado emocionalmente para atender uma ocorrência, porque o policial vai atender a ocorrência no momento mais difícil do sujeito, né? do contexto de trabalho, é o mais complexo que existe, não existe outra profissão que vá direto no conflito, né? Porque o judiciário pega depois que o conflito foi instaurado, e aí vem uma racionalização desse trabalho. O policial não, ele pega na emoção. Naquele momento onde os ânimos estão aflorados, ele tem que chegar e criar um ambiente para que aquela mediação possa ocorrer. Então, é importante a gente pensar, então, em termos de consequência, o trabalho realizado na primeira região e que continua a pesquisa de risco psicossocial, identificou o que a gente está falando aqui. Existe um espaço muito grande do pensamento da gestão para aquilo que ocorre na realidade, do pensamento do operacional, né, do praça de maneira geral. Existe um afastamento extremamente grande, e o que vai levar, e aqui, né, eu não tenho muito tempo para esmiuçar, mas o que vai levar ao sofrimento. E aí é um sofrimento psicológico, é um sofrimento também que vai dar resultado no físico, e aí depois o Gustavo vai trabalhar melhor essa questão. Gustavo fez mestrado, ficou um trabalho excepcional, né? Um trabalho artesanal, porque a Polícia Militar, ela investe e eu não estou falando que isso é importante, ela investe sim na questão da nossa condição para avaliar estatisticamente as ocorrências, enfim, isso faz parte, é importante. Mas o investimento é zero na questão do acidente de trabalho desse policial, para criar estatísticas, para identificar o que está acontecendo no dia a dia desse policial. A gente não tem um sistema, por isso que eu digo que é um trabalho de mestrado, de doutorado, porque foi um trabalho artesanal, né? Diante de um contexto, sem um sistema para que a gente possa avaliar isso. Então, a gente tem esse sofrimento como consequência, e aí a gente vai ter, claro, né, um maior número de afastamentos, uma insatisfação no trabalho. Imagina a tensão desse sujeito que não pode falar dentro desse ambiente de trabalho, o sofrimento que ele tem, implicações de assédio moral, porque se eu não tenho um espaço de fala, é muito mais fácil aparecer um algoz diante disso e implementar um ritmo assediador no ambiente de trabalho, implicações no atendimento do cidadão, como é que esse sujeito, que não tem um espaço de fala dentro da sua organização, vai conseguir atender esse sujeito em conflito, né? Como é que ele vai ter esse equilíbrio emocional para fazer isso? Dificuldade de integração na instituição de maneira geral, gestão e contexto operacional tem uma dificuldade muito grande de se entenderem. E aí a gente vai para um aspecto, encerrando, então, indo para encerramento, reforma trabalhista. O Lotin falou aqui, né, das questões da reforma trabalhista, e podem me questionar, Major, mas a gente não é seletista, mas isso vai influenciar de uma maneira, vai impactar, né, a nós, e aí
militares estaduais, funcionários públicos, enfim, de uma maneira enorme, né? A gente teve uma flexibilização com a reforma trabalhista que entra em vigor agora no dia 11 de novembro, gigante, e pior, essa flexibilização não foi para melhorar, foi para retirar condições de trabalho, foi para desequilibrar a relação trabalhista entre empregado e empregador a favor do empregador, trazendo, então, sob uma ideologia de gerar mais empregos, né? E isso vai refletir para nós. Tem a desmobilização do sindicato, e aqui foi muito bem falado e tratado, o quanto isso vai nos prejudicar, essa desmobilização sindical, e que nós, militares, não temos nem a legitimação das associações de maneira geral, né? E que aí tem diversos sujeitos sofrendo punições e exclusões diante de algo que deveria ser legítimo. Todo trabalhador tem o direito de reivindicar. E a reforma trabalhista vai nesse aspecto, vai tirar o direito coletivo das pessoas se manifestarem. E aí é um problema. E aí a gente tem diversas normas regulamentadoras para vários trabalhos específicos, considerados de periculosidade, considerados insalubres. E aí eu não vou nem citar, não vou entrar em questão por causa do tempo. São normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho. Isso traz uma condição diferenciada para esse trabalhador. E aí eu pergunto, e os militares estaduais não sofrem risco no seu trabalho? Qual é a legislação que diz quais são os riscos que esse policial sofre no dia a dia? Quais são os fatores de risco? Quais são as implicações se o Estado não proporcionar uma atuação e um contexto de trabalho digno? Existe alguma legislação? Não, não existe, né? A gente não tem uma regulação que traga uma regulamentação, uma lei que identifique que somos, sim, trabalhadores sujeitos a riscos, aos diversos riscos. E, ao mesmo tempo, como a gente não tem essa legislação, a gente fica nesse embate, questão previdenciária e diversas outras questões de ser militar ou não, mas a gente não tem uma legislação que nos diga, nós somos uma atividade de risco e, diante disso, precisam ser dadas condições de trabalho. E, pior, se não for respeitada essas condições estabelecidas em normas, o Estado tem que ser, sim, punido diante disso. Assim como acontece nas empresas, nessas situações específicas. Nós somos trabalhadores diferenciados pelo que fazemos. Isso não dá para desvincular. E aí eu coloco como reflexões necessárias criar uma legislação referente ao risco desse sujeito, policial militar e bombeiro militar, na sua atividade. Acredito que é extremamente importante. Normas internas que regulamentem a questão do risco psicossocial desse sujeito e que tragam, sim, uma implicação dessa organização para dar condições de trabalho para os policiais e para os bombeiros, um espaço de participação maior, que a gente é extremamente carente dentro do contexto militar, esse espaço de participação, fóruns de discussões, não só patrocinados pela associação, mas que a instituição se protagonize nisso, que ela promova esse espaço também, né, que faça parte da organização. Então, o reconhecimento da questão das equipes, ampliações voltadas para a questão operacional, em termos de cursos, enfim, e diversas outras avaliações. E aí eu termino, porque o meu tempo terminou. Eu termino uma frase, então, de um pesquisador francês, Christophe Dejoux. Ele coloca: o grande meio de transformar o sofrimento no trabalho em prazer é o reconhecimento. É aquele reconhecimento, então, é aquilo que vem em forma de gratidão ao que foi feito. Não é um reconhecimento de migalha, mas é um reconhecimento de protagonismo, de um sujeito que está no dia a dia do trabalho, arriscando a sua vida, e que tem e deve ter espaço de voz dentro do seu ambiente de trabalho. Diante disso, agradeço mais uma vez a oportunidade, ao Fortuna, né, pela parceria de sempre, né, ele nos procura direto em termos de preocupação com os militares. Isso vem não só da formação como assistente social, mas de uma preocupação que o Fortuna tem desde a época ativa, a gente usa esse termo,
e o Lotim também, né, está aqui. A gente agradece esse espaço, a área da saúde da polícia se sente apoiada nas diversas situações de conflito em que a gente liga, e, enfim, e o quanto é difícil para nós, né, o policial nos procura para, o comandante de tal unidade está adoecendo metade da tropa, e o que a gente vai fazer? É esse espaço que a gente não tem como resolver esse conflito, porque como está estabelecido e como está se materializado a nossa organização, está muito difícil lidar com isso. Então, agradeço mais uma vez, né, e passo aí, então... Obrigado, a gente está à disposição também. Eu acho que esse feedback, né, é importante fazer também, até para a gente poder estar reavaliando. E acredito que, eu não sei em quantas unidades da federação isso ocorre, o trabalho que é feito em Santa Catarina, mas que já avançou em termos de, não só de saúde, psicologia, serviço social, esses aspectos avançaram e não avançou por conta. É uma cobrança que vem sendo feita, e assim os comandos entenderam a necessidade, e principalmente os profissionais que lá estão colocando esse trabalho como um trabalho necessário, tem dado resultado, e eu acho que talvez uma experiência importante para ser levada para as outras unidades da federação aqui, o trabalho de Santa Catarina, né? Que eu considero um trabalho importante, claro, como toda instituição militar, tem dificuldades, né? E eu acho que não é novidade, né, Éder? Minas também, que é uma instituição já com uma história muito maior que a nossa, também o trabalho é complicado. Eu vou de imediato passar aqui para o Gustavo, que é soldado aqui em Santa Catarina, psicólogo, e vai também contribuir para esse debate aí. Com a palavra, Gustavo. Bom dia a todos. Só um minutinho, eu queria saudar a presença dos deputados estaduais aqui, tanto o Jesuíno que veio, o Jesuíno é de Rondônia, e o Sampaio é de Roraima. Os deputados estaduais Roraima. Pedi que ficasse de pé aí até para saudá-los. Ambos são deputados estaduais, praças. Um é soldado, o Sampaio é soldado também. Ambos soldados aí estão aí. Acredito que todos têm uma noção geográfica, mas para quem não tem, fica muito longe, né? Fica muito longe. Atravessa o Brasil inteiro para poder estar aqui. Então, mineiro vai dizer que está perto, né? Então, tá bom, beleza. Mas, enfim, agradecer imensamente a presença, engrandece o nosso debate aqui, e a gente nos sentimos honrados em sobremaneira em tê-los aqui nesse debate. Lembrando que a todos que estão em casa, que está sendo transmitido ao vivo, ou quem está aqui puder compartilhar também, está sendo transmitido ao vivo. E agora sim, Gustavo Clauberg, psicólogo, ele trabalha na 11ª Região aqui da Polícia Militar de Santa Catarina, e vai contribuir para o debate aí com as suas falas. Muito obrigado. É um prazer para mim estar aqui, conversando com todos os senhores sobre esses temas tão importantes, né, organizados aí e promovidos pela NASPRA, pela PRASC, né. Debater segurança pública é um tema importantíssimo. Falar sobre saúde na segurança pública, sobre vitimização na segurança pública, sobre o papel da mulher na segurança pública, são temas de total relevância e importância para serem debatidos e discutidos. Eu sou soldado da Polícia Militar aqui de Santa Catarina desde 2006, tenho 12 anos de corporação. Há 10 eu trabalhei em batalhão de área, serviço operacional, e há 2 eu vim compor a equipe de saúde. Quando eu entrei com 18 anos, eu via meus colegas em sofrimento mental, definhando ao longo de anos durante a carreira, se aposentando e tendo problemas de saúde. E eu fui me perguntar, o que acontece com essa pessoa? Quem é esse trabalhador que, ao longo de uma carreira tão importante, vem adoecendo? Em função disso, eu resolvi fazer psicologia, né, e tenho estudado militares aí desde então. Vou apresentar uma síntese dos resultados da minha dissertação de mestrado. Depois, se tiverem perguntas, eu responderei com prazer. Mas, quando a gente pensa em segurança pública, a gente pensa, quem é esse policial militar? Quando formos perguntar para um mecânico, por exemplo,
a situação, a condição de um veículo que precisa percorrer longas distâncias, ele vai dizer que tem que ter uma manutenção preventiva. Quando pensamos aí no educador físico que treina um maratonista, necessariamente ele tem que ter preparo, condição e uma série de treinamento e aspectos que fazem com que ele tenha um desempenho importante naquela maratona. E na Polícia Militar, nas instituições de segurança pública, vou ficar em pé. Como vamos pensar na condição de saúde de um profissional que precisa atuar cada vez de forma mais efetiva, apresentar resultados cada vez maiores e num contexto em que a saúde às vezes é deixada de lado? Então, fiz um trabalho sobre um perfil epidemiológico da saúde das pessoas que estão afastadas por adoecimento e, assim como a Samira apresentou ontem, o perfil do policial que é morto, existe realmente um perfil de pessoas que tendem a se afastar, que tendem a adoecer. E aí, com essa intenção que eu pretendo apresentar para os senhores. Todos sabemos, então, que a atividade policial militar, bombeiro militar e de segurança pública em geral é uma atividade de risco. Nela, a gente vai enfrentar ocorrências, deslizamentos, vamos socorrer vítimas, encontrar pessoas mutiladas, cadáveres, perseguições, uma série de atribuições profissionais que levam em algum grau ao adoecimento. Diversos autores vão indicar quais são as consequências físicas ou psicológicas desse exercício profissional. Então, no socorro de vítimas e contato com a morte, violência e criminalidade, os riscos constantes, como o porte da arma, a vigilância, tanto na hora de folga quanto em serviço, o trabalho excessivo, relações pessoais pautadas em hierarquia e disciplina dentro dos quartéis e fora dele, a condição permanente de vigilância, todos esses aspectos que são inerentes à nossa profissão podem levar ao adoecimento. Quando a gente fala em adoecimento, existe a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, que é um conjunto de doenças e sintomas que ajudam os profissionais da saúde a classificar e a diagnosticar possíveis doenças. Ela é composta, para os senhores entenderem, em 22 capítulos. Dentro de cada capítulo, existe uma série de sintomas e descritores que indicam qual doença a pessoa pode estar sendo acometida. Por exemplo, dentro do capítulo 5, existem os transtornos de F00 a F99, que são os conhecidos aí transtornos mentais e comportamentais, mais relacionados à saúde mental. Dentro deles, podemos citar ansiedade, transtornos, estresse, por aí por diante, só como exemplo. Então, o que eu fiz? Peguei todos os dados dos últimos 3 anos da Junta Médica e avaliei um a um quais são os afastamentos, o que o nosso pessoal está sofrendo, por quais motivos eles estão adoecendo, quais são as condições que levam a esse adoecimento. Então, tivemos nesse período aí 4.392 militares em LTS, considerando 2014, 2015 e 2016. Em 2014, o afastamento dessas pessoas custou aí aos cofres públicos somente com o pagamento de salários, né? Sem a gente considerar os prejuízos pessoais, os prejuízos organizacionais e sociais, um pouco mais de 3,5 milhões de reais. Em 2015, esse valor passou para 13,5 milhões de reais com esses trabalhadores afastados. Em 2016, decaiu um pouco, mas mantém valor acima de 12 milhões de reais que custam aos cofres públicos esse afastamento. Então, nesses 3 anos, aproximadamente 30 milhões de reais pagos nos salários com esse profissional afastado, né? Desconsiderando aí todos os outros prejuízos que eu citei anteriormente. De 2014 para 2015, houve um acréscimo aí de afastamento de 242% do número de afastados de um período para o outro. Em 2016, esse número caiu um pouquinho,
né, mas é uma taxa muito pequena quando comparada à quantidade de pessoas que se afastam, né, em decorrência de adoecimento profissional. Quem são as pessoas que adoecem na Polícia Militar de Santa Catarina e no Bombeiro Militar de Santa Catarina? A grande maioria dos afastados são policiais militares, chegamos aí um pouco mais de 86%, do sexo masculino, então 92%, a grande maioria, que trabalham no serviço operacional, né, então constam aí 79%, e praças. Então, 97,3% de todos os afastados, bombeiros e policiais militares, são da carreira praças, né? Resumindo, policiais militares 86%, sexo masculino, praças, trabalho no serviço operacional e mais da metade aí lotadas na região metropolitana aqui do Estado, primeira região e 11ª região. Então, senhores, quem está adoecendo hoje em Santa Catarina são os praças que trabalham no serviço operacional. Temos já essas estatísticas que comprovam que somos uma categoria que adoece, que temos mais chance de sofrer tanto transtorno mental quanto outros tipos de saúde. Bom, mas de todas essas doenças que essa classificação apresenta, quais são de fato aquelas que a gente está sendo acometido? Dos 22, a gente pode resumir em 4 grandes categorias de doença. Primeiro ali, com 29%, os traumatismos, as fraturas, as luxações, então, entorses, coisas dessa natureza. Em segundo, ali, com 23,4%, bursites, lordoses, artroses, muito associada a movimento repetitivo, a condições de trabalho, coletes, viaturas, por sinal. Em terceiro lugar, transtornos mentais e comportamentais. Então, a saúde mental ela assume um papel muito importante quando a gente pensa em segurança pública, né? Pensem comigo, como um profissional que está em processo de adoecimento, né, de saúde mental vai conseguir se portar numa ocorrência, vai conseguir portar arma de fogo, vai conseguir desempenhar sua função como deveria, né? Em relação às doenças e custos para o Estado, então, só os transtornos mentais, nos últimos 3 anos, um pouco mais de 4,5 milhões de reais. As doenças M, quase 7 milhões de reais. As lesões, os entorses custaram aí 8 milhões de reais. Né? E as demais ali, categorias que eu acabei agrupando, um pouco mais de 6 milhões. Bom, sabemos então que os praças adoecem, sabemos quais são as maiores doenças que são acometidas pelos policiais e bombeiros militares no Estado, né? Mas um pouco mais precisamente, né? Quais são as doenças e quais variáveis a gente pode considerar. Então, pensando aí no sexo, né? Os homens tendem mais a adoecimento por lesões e causas externas, então eles estão mais propícios a se afastarem por isso, e as mulheres, por outro lado, sofrem, em Santa Catarina, mais chances de adoecerem ou serem afastadas por transtorno mental e comportamental. Considerando a carreira, os praças acabam se afastando mais do trabalho pelas doenças M, as osteomusculares do tecido conjuntivo. Por outro lado, os oficiais eles também sofrem muito de transtorno mental e comportamental. Eles sofrem, ao mesmo tempo que também precisam ter vigilância permanente, portar arma de fogo e sofrer as pressões do comando, porque horas são subordinados e horas são comandantes, eles também sofrem de transtorno mental. Os praças acabam tendo outros fatores que determinam esse transtorno, né? Quando a gente compara aí o pessoal do administrativo e do operacional, o pessoal do operacional sempre vai ter mais chance de se afastar ou de adoecer por transtornos M. E já quando a gente pensa em transtorno mental especificamente, tanto o operacional, quanto o administrativo tem chance de adoecimento. Nesse caso, não há diferença entre trabalhar ou no administrativo ou no operacional. E quando a gente pensa em instituições, os bombeiros, maiores chances de lesões e causas externas, e os policiais militares, maiores chances de desenvolver transtorno mental e comportamental. Quando a gente fala em transtorno mental e comportamental, a gente pode defini-lo como um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecíveis
associada a sofrimento e interferência em funções pessoais. Dos mais frequentes que a gente sofre, dos vários que existem, são 3. Os transtornos relacionados ao estresse, os transtornos de humor, depressão, ansiedade, e um terceiro que me chamou muita atenção, e é muito pouco debatido nas organizações militares, são os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Temos um problema sério nas instituições militares do país com o consumo de álcool e até um tabu, substâncias ilícitas. Isso não é debatido nas organizações militares. Assim como vitimização das mulheres é um tema ainda tabu, o consumo de substâncias lícitas e ilícitas também é pouco discutido. Os bombeiros tendem a ter mais os transtornos de humor, sofrerem de depressão, e os policiais militares de transtorno de estresse. O transtorno de abuso de substância acaba atingindo aí quase 10% de todos os transtornos, acometidos tanto em policiais militares quanto em bombeiros militares. E esse é um assunto muito importante de ser discutido, porque ele aumenta e muito o risco de suicídio. Estávamos falando ali da vitimização dos militares e dos agentes de segurança de modo geral, mas essa vitimização direta, né, morto ou sofreu homicídio, mas é aquele militar que vai morrendo aos poucos, que em função do trabalho ele vai adoecendo, até que chega ao final da carreira e às vezes está numa condição de saúde tão ruim que logo em seguida acaba falecendo. Seria isso também um processo de vitimização? São temas e debates que a gente precisa também levar em conta. Como se distribui os afastamentos por consumo e abuso de substâncias na Polícia Militar de Santa Catarina? Nosso estado é dividido em 11 regiões. As mais frequentes é a 7ª região, com 23,8%, região de Blumenau, ali para quem conhece, onde ocorre o Oktoberfest. Em seguida, vem a 11ª região, que para quem conhece a cidade, atravessando a ponte aqui, cidade de São José, Biguaçu, Palhoça, é a 2ª, com 19%. Em terceiro lugar, a 1ª região, que aqui é a capital do estado, juntamente com a região de Criciúma, a 6ª região. Nos bombeiros militares, o afastamento por esse tipo de transtorno também acaba acometendo toda a parte do litoral ali, com 92,5%. Né? Então, tanto na Polícia Militar quanto nos bombeiros militares, a região litorânea acaba tendo um pouco mais provoca um pouco mais esse tipo de adoecimento. Senhores e senhoras, eu quis trazer uma síntese dos resultados, me coloco à disposição tanto por e-mail quanto por telefone, né? Agradeço a participação e muito obrigado. Alô. Obrigado, Gustavo. Soldado Gustavo, daqui de Santa Catarina. E vamos, em seguida, entrar para as perguntas aí. Antes, eu queria fazer uma saudação aí o deputado estadual da Bahia, soldado Prisco. Soldado ainda, de novo. É uma novela, né? Vai soldado, vem soldado, briga na justiça. A justiça manda, o governo não cumpre. Eu pedi que ficasse de pé e faça favor, o Prisco. Prisco, lutador histórico das lutas dos praças aí. Estava ontem na briga lá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia lá e não conseguiu embarcar para vir ontem mesmo e participar da abertura do evento. Acabou de chegar. Obrigado pela presença. Sinta-se em casa aqui, os catarinenses e os demais estados daí que o pessoal está as representações. Agradece aí e o saúda. Vou passar a palavra ao subtenente Éder, que é da Aspra, de Minas Gerais, e vai falar um pouquinho sobre saúde. Boa tarde a todas e todas. E, a pedido do Lotim, antes de iniciar a nossa fala, aquelas entidades que estão no ENERP pela primeira vez e que desejam filiar-se à ANASPRA, por gentileza, o formulário para filiação. Tá? Quero saudar aqui, quando eu brinquei com Fortuna, porque não é Roraima, segundo o Sampaio, é Roraima. É desse jeito, fazem questão. O Jesuíno e o nosso amigo Prisco.
E eu não poderia deixar a oportunidade, porque pode nos faltar no segundo momento, de elogiar o evento, a você, Fortuna, aos seus colaboradores, funcionários, que fomos, Guilherme, eu não vou nominá-los para não incorrer no risco de esquecer alguém, mas desde antes a organização, fomos contactados, muito bem recebidos, parabéns pela organização, a você, aos funcionários, aos seus diretores que aqui estão, meus respeitos, porque nós que já organizamos um evento dessa magnitude sabemos a dificuldade. E, por muitas ocasiões, elogiamos os painelistas, os debatedores, e aqueles que o fazem, que fizeram com que acontecesse o evento, são normalmente esquecidos. São reconhecidos por seus pais, são reconhecidos pela sua diretoria, mas não são por quem vem de fora, ou às vezes por falta de espaço. Então, os meus respeitos, parabéns a todos que estão na organização do evento, está de uma forma excelente, como não poderia deixar de ser. Parabéns a você, ao Lotim, que organizaram, que nos propiciaram esse momento de debates e reflexões. Eu quero estender uma menção especial ao Major Remor e o soldado Gustavo. Quando fui instado a participar desse debate, e que a gente viu o currículo dessas duas pessoas, eu disse, o que eu vou fazer lá? Porque são especialistas num tema que nos é muito caro. E aí eu confesso que nós estamos entre os pares e em casa, eu pensei em matar o Lotim, porque é um tema que eu não domino. A minha especialidade é uma outra. Pensei em fugir ao debate. Falei, vou me expor ao ridículo. Mas, enfim, aceitei o desafio. E os senhores até, por incrível que pareça, criamos um grupo em que eles propuseram, olha, vamos para um debate para saber o que cada um vai falar. Como eu não sabia nada, eu falei, eu vou colocar o quê ali? Mas eu fui pesquisar alguma coisa e vai na linha do que os senhores disseram. Só que eu vou na linha mais extremada do estresse e do adoecimento, que é o suicídio. E aí nós, que estamos aqui, aqueles que já foram para a reserva, eu, Fortuna e alguns outros, e os da ativa que aqui estão, isso é constatação, ainda que não seja científica, mas ela é de contato individual com os profissionais todos os dias. Nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade. Quando nós nos propusemos a realizar esse ENEP, fizemos a pergunta que modelo de segurança pública que queremos, o que mudar? Isso nos gera várias inflexões. Isso nos leva a gerar várias reflexões. Evidentemente que quando a ANASPRA nasceu, em 2007, lá em Campo Grande, e aí estão aqui, Prisco estava, Aragão, o Jesuíno não estava, mas acho que Sampaio estava, e ela surgiu com o mote, que seria pelo fim da polícia militar, ou pela desmilitarização. E aí nós viemos travando longos debates e chegamos à conclusão, ao decorrer do tempo, que a ANASPRA não poderia ser uma entidade de uma bandeira só. Tanto é que já em 2015, na gestão do Lotim, nós discutimos 6 questões que a gente passou a chamar de questões afirmativas da ANASPRA. E nós tivemos a felicidade de ouvir aqui o Anderson. Uma delas é a desvinculação do Exército, a outra é o acesso único, o fim dos regulamentos disciplinares e o respeito aos direitos humanos e à cidadania. Então, esse trabalho que os senhores nos trouxeram aqui, esses dados que os senhores nos trouxeram, para além da reflexão, eles denotam que nós estamos doentes há muito tempo. E sem perspectiva de cura, porque o modelo organizacional e a cultura organizacional não nos permite mudar. E aí, o nosso local de fala, cada um pode interpretar-se diante da situação de fatos concretos. Hoje, o que acontece conosco, policiais militares, principalmente os policiais militares, não me atrevo a dizer em nome de outros. Nós, dentro dos quartéis, não somos reconhecidos pelos nossos superiores. E aí, quando eu falo superior, eu não atinjo só o oficial, porque nós temos o subtenente que massacra o primeiro sargento, que massacra o segundo, que oprime o cabo e que oprime o soldado. Porque quando nós questionamos o modelo de militarização ou não, nós temos, por senso comum nosso, criticar a ação dos oficiais.
É claro que é uma parte que merece a nossa crítica e merece, sim, a reflexão. Mas quando nós temos aquilo que nos causa maior desgaste interno a corporis dentro das instituições, elas são provocadas por nós mesmos, praça. Se um camarada ficou preso 5, 6, 10 dias, quem fez a comunicação disciplinar dele, normalmente, por via de regra, se fizermos uma estatística, um ponderamento, é praça. E nós culpamos o oficial, porque é mais fácil. Então, é o sargento que quer ser promovido. Então, nós começamos a identificar que dentro das instituições, nós não nos localizamos, nós não temos o sentimento de pertencimento a ela. Então, se dentro da minha casa, dentro de onde eu trabalho, onde eu produzo, eu não tenho esse pertencimento, já é um primeiro fator para o adoecimento. E aí vemos todos os dias na imprensa, todos os meios de televisão, rádio, jornais, o massacre à nossa categoria. Massacre à categoria. Então eu já tenho um segundo elemento que eu não pertenço. E dentro de casa, aqueles que são casados, que têm filhos, ouvem que o pai é violento e geram um estresse dentro da sua residência, dentro da sua casa, porque o filho fala, meu pai é violento. Ele vai para a escola, começa o bullying. E sofremos o bullying e replicamos isso aos nossos filhos e assim por diante. Então, nós começamos a viver um período agora em que nós não sabemos o que somos. Nós perdemos identidade. E aí, por conta do modelo, e aí sim exercemos a crítica, não só ao modelo, porque eu tenho os dados aqui da Polícia Federal, que é uma polícia civil, e tida como a melhor polícia do país. Mas o que quero dizer é que o modelo de gestão, essa cultura organizacional, esse chamado currículo oculto, do ethos, disso que o Lotin disse muito bem ontem, do que já temos dito, de que 10 minutos já, cara, que somos guerreiros, que devemos fazer o enfrentamento, nos coloca e nos tem colocado na posição de adoecimento. E como aquele militar, aquela pessoa que consegue, ele não consegue resolver os problemas da sociedade, todo dia dizendo, a Samira nos trouxe ontem, o Major nos apresentou, 62 mil mortos no país, é a única categoria que se sente incapaz, incompetente de produzir e mudar resultados. Ele somatiza isso, porque ele sai às ruas para defender a sociedade, mas não está conseguindo, não é por falta de vontade. Vai para o quartel, o comandante quer resultado. Vai para casa descansar, liga, vai assistir qualquer jornal da televisão brasileira, o massacre que os alminos tinham, e todos dizem uma coisa, os policiais não são formados, não têm capacidade, e não se trata disso. Desconheço cursos que têm a formação que nós temos. Digo no aspecto profissional. Então, o problema não é de capacidade, de formação. O problema é de identidade, é de pertencimento, é o que o Major disse muito bem. É de dar voz. Nós não temos voz. E aí vai redundar em tudo isso que o Gustavo e o Major disse, passar por esse processo todo de adoecimento. E aí, quando ele não consegue mais fazer o tratamento, chega no ponto final, que é o suicídio. E aí a gente traz alguns dados, como eu disse, por exemplo, e aí isso é típico das instituições de segurança pública. Por exemplo, entre 1999 e 2015, 42 policiais federais tiraram as suas vidas. 42, Fortuna. E aí nós estamos falando de uma instituição que está no ápice da visibilidade, tido como a melhor instituição da segurança pública. O suicídio não é abre aspas, um privilégio só de quem é militar. E aí a gente vai buscar esses números, que eu também falarei, da nossa categoria, e é isso que eu chamo a atenção. O número de delegado é ínfimo. E aí, quando a gente pega os dados desde ontem, quando nós trouxemos os altos índices de mortos por grupo de 100 mil habitantes, nós estamos em que categoria? 86,29. Quando nós vamos descobrir índices que representam o medo que eu tenho, nós estamos acima de 73%. E o Gustavo nos trouxe agora que 97% dos adoecimentos nas polícias militares são praça. E ninguém consegue enxergar isso. Ou se consegue enxergar,
não querem reconhecer e não querem mudar, em nome daquilo que foi muito bem dito já pelo Lotim, pelo Soares, pelo Anderson, em nome do Estado. Nós não somos o Estado, nós somos agentes do Estado. E aí sim, exerço uma crítica mais contundente aos nossos gestores, em todos os campos, em todas as instituições e organizações da segurança pública. Na Polícia Federal, aos delegados, na Polícia Civil, aos delegados, nas polícias militares, aos oficiais, nas guardas municipais que estão copiando e replicando o nosso modelo militar, aos seus inspetores. Porque é um modelo de gestão. É um modelo de pertencimento, de que a instituição pertence a esses gestores. A Polícia Civil aos delegados, a Polícia Federal aos delegados, a Polícia Militar aos oficiais, o resto há de ser subalterno e cumprir as suas ordens e missões. E aí estamos atropelando esse problema que os senhores nos trouxeram aqui muito bem, esses dados, que é o adoecimento. Com base na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e aí tem os nossos amigos de São Paulo, entre o ano de 2006 e 2016, portanto, 10 anos, nós tivemos 228 suicídios. 228 suicídios. Eu não conheço o estado de Santa Catarina, mas é provável que exista companhia da Polícia de Santa Catarina que não tenha esse efetivo. 228. E aí, esse dado estatístico é só entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Não atacou os agentes penitenciários, não atacou os policiais rodoviários federais que estão naquela circunscrição, não atacou os policiais federais. Isso dá uma média de um suicídio a cada 17 dias. Um suicídio a cada 17 dias. Desse percentual de 228, 5 minutos, 79,8 são militares, ou seja, são 182 militares. 20,2 são civis, 42 civis. E aí os senhores que são psicólogos, e eu não tenho dificuldade nenhuma em falar uma besteira e ser corrigido aqui em público, até que, se isso for necessário, que eu faça, para que eu possa aprender com os senhores. O suicídio ele tem alguns fatores, que são o estresse, o fracasso, o sociodemográfico, a dependência química, como foi dito, sim, nós temos o álcool e a drogadição nas instituições policiais, todas elas, não somos imunes a isso. Trabalhar com alto grau de estresse, o que não era para ser, a forma que ele encontra refúgio é na drogadição. Nós tivemos em Minas Gerais uma guarnição que, ou seja, foram todos excluídos, fizeram uma grande besteira, e que os caras, para subir um morro, cheiraram cocaína. Fizeram a besteira e foram demitidos. Mas por quantas vezes eles fizeram isso anteriormente? E quais os fatores que levaram a isso? Enfim, os fatores organizacionais. E aí que nos chama mais atenção, que eu fui pesquisar alguma coisa, ainda que muito rapidamente, e esse debate sobre o suicídio nas instituições de segurança pública, ele é pouquíssimo debatido, ele é pouquíssimo aprofundado. Se nós fizéssemos um contraponto ao que o georreferenciamento nos trouxe, que é a zona quente de criminalidade, que é a cifra negra de ocorrências não registradas, eu tenho para dizer que, nesse campo, isso aqui seria a cifra negra da saúde dos profissionais de segurança pública. Com exceção deste evento que aqui estamos, por ocasião do encontro do Fórum no Rio de Janeiro, 2015, uma capitã da Brigada Militar teve a coragem de levar um estudo que trouxe o número de policiais militares, de brigadianos, que suicidaram no período e com causas. Foi o único lugar que eu conheci isso. Único. Único. Era uma capitã. Não sei se ela continua capitã hoje, mas enfim. E aí, não bastasse esses fatores que nos levam, ainda tem uma outra figura, que é do autocídio. Aquele camarada que não tem coragem de suicidar-se, o que ele faz? Ele vai para o enfrentamento de peito aberto esperando tomar o tiro. Isso está na literatura. Existe aquele que pega o armamento, suicida-se. Existe aquele que não tem coragem, mas quer suicidar-se, por conta de todos esses fatores, ele não é reconhecido em casa, não é reconhecido dentro do quartel, não é reconhecido na sociedade.
E ele está ali trabalhando, ele sabe que ele sai de casa e não vai voltar, e não tem o reconhecimento. E não vou entrar no aspecto aqui, não, que ele é legítimo, não vou entrar no aspecto financeiro, não. É o que um major disse. Falta-nos, não afago, carinho, mas falta-nos o reconhecimento. Deixa eu usar o tempo do Gustavo ali, que ele terminou antes. Mas eu já vou concluir em 3 minutinhos. Até porque o desafio de falar com eles era difícil demais, cara. Eles estão olhando para mim porque estão prestando atenção. Então, assim, isso nos coloca numa condição, e aí eu chamo mais uma vez a atenção para a NASPRA. E eu fiz questão de aceitar esse desafio, Gustavo e Romero. Porque, ao final, eu vinha com uma proposição. Vinha não, vem, e trago uma proposição. As instituições consideram a caixa preta o debate do suicídio. Mas nós, praças, hoje ultrapassamos a dimensão do anonimato. Nós já estamos chegando na vanguarda do protagonismo. E o Lotin sabe, os demais dirigentes da NASPRA sabem, que nós temos a participação no Gabinete Integrado das Forças de Segurança Pública. E isso nos propiciou o debate com o Conselho, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que é a CONAMP, e que é a Associação Nacional dos Procuradores da República, que é a ANPR. E aí, para o debate de amanhã, só para que eu possa concluir aqui, eu acho que passou da hora, eu tenho certeza que passou da hora, de criarmos e buscarmos junto ao Ministério Público dos Estados, através do CNMP, um protocolo de investigação das causas mortes de suicídio dos profissionais de segurança pública. Porque eu não vou afirmar que não tem a causa. Se eu tivesse a causa, eu afirmaria isso aqui. Mas por muito aquilo que os senhores apresentaram aqui, que nós tivemos oportunidade de conhecer, que nos trouxe luz, é em razão do assédio. Então a investigação na polícia militar, ela não vai ocorrer, vai encerrar por causa desconhecida. É isso que a estatística mostra. Os senhores são profissionais dessa área. Ao fim da apuração, causa desconhecida, mas não existe autoextermínio com causa desconhecida. Existe uma apuração mal feita, existe uma falta de vontade de apurar e de botar o dedo na ferida. Ou nós começamos a jogar luz nesses casos que ocorrem, e não adianta, que na Polícia Civil vai ser a mesma coisa, causa desconhecida. 80% do que é apurado é causa desconhecida. É óbvio que a gente vai enfrentar um pouco de resistência com os familiares, porque isso vai futigar, pode ser um problema na família, uma série de questões. Mas os estudos, os referenciais que eu dei uma lida e uma olhada, ele é redundante, ele é em razão do assédio que sofre dentro das instituições. Então, para amanhã, se a diretoria assim deliberar, nós vamos procurar a CONAMP e pedir uma audiência com o CNMP para que haja um protocolo. E aí eu não tenho dúvida que eu gostaria muito do trabalho dos senhores, e se pudermos contar com os senhores, se essa instituição assim nos permitir, para que aqui nos ajude a sustentar essa linha. Nós não queremos nada mais do que a simples investigação para saber o que levou. Em Minas Gerais, o ano passado, nós tivemos 15 suicídios. 15. O ano tem 12 meses. Não vou colocar 13º para falar que tem 13, porque eu só trabalho 12, não. O ano tem 12 meses, nós tivemos 15 suicídios. É mais de um por mês. Este ano, até agora, 8. Já vou concluir. E nós tivemos 2 fatos recentes que nos chamaram muito a atenção. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Foi um caso de 2 alunos do curso de formação de soldado, que eram noivos ou namorados, saíram da escola de formação de Belo Horizonte, foram para uma cidade distante 120 quilômetros, os 2 namorados, fazendo o curso de sargento, uma cidade chamada Divinópolis. Ele chegou na cidade de Divinópolis, ele matou a namorada, matou a mãe da namorada, pegou o seu carro, viajou 380 quilômetros após ter cometido esses 2 homicídios, chegou na casa dele, matou a mãe dele e suicidou-se. E antes de suicidar, mandou uma mensagem do WhatsApp para o irmão dizendo: vou matar a mamãe porque ela não vai suportar a dor de ver e saber e ouvir o que eu fiz. Então, quando os senhores nos trazem esses dados do adoecimento, eu não consigo entender a inércia, eu não consigo entender o silêncio dos comandos das polícias, aí no nosso caso, admitir isso como fato improvável, não certo e não sabido. Só vejo uma solução para que a gente possa começar a debater isso com mais seriedade, que é
trazermos aquele de fora que possa investigar isso. Pode não chegar a conclusão nenhuma. Pode ser realmente. Mas todos os senhores caminharam para isso. Não abordaram esse tema, mas começaram depressão, próximo ponto, suicídio. Próximo, e paramos por aí, porque é tabu. Não tabu naquilo, porque os senhores são especialistas e estudam, mas é tabu na instituição. Então, assim, eu peço desculpa por não ter entrado tecnicamente no debate. Ponto. Ele está mandando ponto aqui. Mas agradeço essa oportunidade e me sinto lisonjeado de ter podido participar com os senhores de alta capacidade, conhecimento, e que agora acabou me incorporando um pouco mais do que é isso, que a coisa é muito mais complexa do que a gente pode mandar. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado ao subtenente Éder. E não sei se já tem alguém coletando os possíveis questionamentos. Vamos, por conta do adiantado da hora, eu não sei se a gente poderia convencionar, abrimos para, no máximo, aí 5 questionamentos, no máximo, né? Claro que a gente não vai tolher, de até 3 minutos, para que a gente possa fazer esse debate, poder ter o retorno aqui dos debatedores, né? Claro que não era essa a ideia, né? Mas quem vier fazer a pergunta de forma sucinta, objetiva, não é para fazer, claro, não é para tolher a fala de ninguém, né? Mas, né, nos mantermos aí para que a gente possa ouvir dos debatedores aqui as suas informações. Tem alguém já inscrito aí? Por favor, ali, microfone, o Gustavo Guilherme Atarija. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Major Diego, já que eu sou Wagner Simas, presidente da Aspra Alagoas. Já que o senhor é um estudioso na área da saúde, em essência aos militares, eu gostaria de saber, porque isso é uma polêmica, acredito que em todas as instituições militares, quando nós militares somos acometidos de alguma CID, que tenha causa e efeito ao serviço militar, e, na maioria das vezes, o inquérito sanitário de origem acusa a CID dele como não a relação ao serviço. Como o senhor é estudioso, e o senhor demonstrou aqui que tudo tem a ver, e todas as sequelas causadas nessas CIDs têm a relação efetivamente ao serviço militar, gostaria de saber do senhor, como estudioso e integrante também, acredito, de alguns inquéritos sanitários de origem, se o senhor efetivamente certifica essas CIDs como a relação de causa e efeito ao serviço militar. Porque essa é uma decorrência em que, como já foi dito aqui também, nós não somos o Estado. E, geralmente, as figuras que incorporam os inquéritos sanitários de origem, eles primeiro veem o Estado, para depois decidir. E aí fica a sequela do profissional da segurança pública, que foi acometido pela CID em decorrência do trabalho alheio a uma realidade e jogado em casa com a sua família, sem a necessidade do amparo devido e legal. Eu gostaria de saber do senhor, se, como estudioso, se o senhor efetivamente certifica essas CIDs como causa e efeito e a relação ao serviço militar. As perguntas nós vamos fazer todas e depois abrimos para o debate. Eu chamo aí o Dalchen, que está inscrito para a sua pergunta. Eu queria saber dos palestrantes um pouco mais sobre a burnout, né, que é uma coisa que acomete muito os militares em si. E eu queria também saber sobre se há alguma correlação de transtorno obsessivo compulsivo com a atividade militar, se há alguma correlação, e também saber como é que funciona aqui, por exemplo, se um soldado está
atendendo, porque lá no Estado a gente tem esse problema também, ele tem que sair da instituição para atender. Então, são essas 3 perguntas básicas. Will. Bom, minha pergunta é direcionada aqui ao Major Diego. Eu não sei Só qual... se identifica, por favor, o Will é da onde? O Ilanês, sou cabo da Polícia Militar do Estado de Sergipe e atual presidente da UNICA, União da Categoria Associada. Eu gostaria de saber a experiência daqui de Santa Catarina em relação a transformar isso numa política institucional. Eu queria saber assim, qual a experiência que vocês estão tendo hoje, se estão tendo sucesso e qual o caminho a percorrer, principalmente no diálogo entre, no caso da gente, associação e comando em relação à política institucional da saúde mental e física dos policiais e bombeiros. Obrigado, Will. Antônio Carlos. Antônio Carlos, presidente da Aspra Sergipe. Senhores, não pensem que quando eu chego aqui à frente eu estou piscando para vocês, não. Certo? Isso aqui foi início de paralisia facial motivado por estresse laboral. Eu estava numa troca de tiros num bairro chamado Santa Maria, lá em Aracaju, um dos mais perigosos da nossa capital, e o coiote começou a pesar. Começou a pesar, eu fui parar no HPM, colocaram um captopil debaixo da língua, e sobrou uma pequena sequela que é de vez em quando, vocês vão dizer assim, né? Está piscando. De vez em quando tem uma resenha, né? Está paquerando, não sei o quê, mas a minha pergunta é simples e objetiva, sem muito arrodeio. Como fazer, por exemplo, com relação à cultura do nó na polícia? Acho que aqui deve ter essa palavra também, nó. Você chega no hospital, o cara diz, dá uma profenide, dá uma apresentação, quer dar nó? Volta para o trabalho. Como é que vocês estão fazendo, por exemplo, com o atestado médico? Lá em Sergipe é necessário uma junta médica. Você vai para um médico que é civil, vamos dizer assim, e você tem que ir na junta médica para a junta dizer, homologar o atestado para a junta dizer se você está bem ou não. Não é colocar em xeque, por exemplo, a questão do médico, uma questão ética. Certo? Como que vocês fazem aqui em Santa Catarina? Porque quando eu tratei disso lá em Minas Gerais, na discussão sobre o Código de Ética, houve uma preocupação, inclusive com o coronel de São Paulo, que estava no meu grupo, que eu disse, nós não tratamos das doenças, principalmente aquelas ligadas à questão de drogas. E era uma discussão ética, porque eu falava o seguinte, a gente se preocupa com o álcool, mas a quantidade de policiais militares em todo o Brasil que faz uso de droga ilícita. E alguém disse, não, isso não pode, isso tem que ser excluído, isso tem que ser visto de outra forma. E não é assim. Não é assim. A gente não se exclui da sociedade. Nós fazemos parte dela. Cada um faz uma escolha. E olha, não fique olhando para mim achando que eu sou maconheiro, não. Eu estou falando aqui porque é perceptível aos olhos da sociedade que nós temos nossos problemas pessoais. E que alguns de nós tentam fugir dessa maneira. No álcool, em outro tipo de droga, com o comportamento agressivo. Lá, por exemplo, em Sergipe, acabou o NAPS, que era o Núcleo de Apoio Psicossocial. Acabou. Certo? Então, esses núcleos de atendimento psicossocial, muitas das vezes, fazem com que o policial, na sua própria casa, tenha vergonha de contar ao psicólogo, que é da sua própria casa, o que ele sente, o que ele acha, o que ele pensa. Porque a ideia que se tem é do nó. Não, você não quer trabalhar, vai para a rua. E no próprio código, a gente não estabeleceu esse debate. De dizer, olha, como fazer com a pessoa que está doente, qual a forma que vão tratar a gente. E para encerrar o meu questionamento, eu acho que enquanto a gente é uma fruta que dá suco, está tudo bem, mas quando você se torna o bagaço da laranja, o bagaço da fruta, que não serve mais para nada, aí você é jogado ao Deus dará pelo próprio Estado. E o grande questionamento qual o exemplo que vocês nos dão aqui de Santa Catarina, para que não, vou terminar, Fortuna. Qual o exemplo que vocês daqui de Santa Catarina dão para a gente em termos de orientação com relação a esse tipo de situação, para melhoria em todo o Brasil? E eu tem razão. Nós esquecemos esse debate
Eu sou testemunha disso. Eu estou trabalhando agora no setor administrativo, mas não porque eu pedi, mas por uma questão específica de competência. Mas quando o cara é acometido de uma doença, qualquer que seja do CID, ele é colocado para onde? Para o administrativo. E muitas das vezes o cara se sente penalizado. E com a autoestima lá embaixo, quer dizer, eu não sirvo para mais nada. São esses os meus questionamentos. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. Robson. Bom dia a todos os companheiros, bom dia pessoal da bancada aí. Meu nome é Robson, eu sou presidente da Associação Cabo Soldado Sergipe. A minha, na realidade, não é uma questão, uma provocação em relação ao nosso companheiro Éder, que representa a NASPRA aí também, para ver a possibilidade de que haja, de fato, a nível nacional, uma cobrança no sentido de se fazer estudo de função do quanto há a possibilidade de fazer uma prevenção para que não aconteçam problemas relacionados ao que foi citado aqui, não só na questão da doença relacionada à questão da saúde mental, mas também em relação à questão ergonômica, pelo fato de que lá em Sergipe tem muitos casos de policiais que estão com problemas na questão de coluna, em função do quanto se trabalha dirigindo uma viatura e o quanto aquelas viaturas estão adaptadas a minimizar essa questão de problemas, na questão específica da lombar dos nossos companheiros. Eu também sofri um problema pelo fato do quanto a gente trabalhava na época em pé e quanto os nossos coturnos não tinham a possibilidade de nos dar o conforto necessário para evitar o problema. Eu fui afastado quase um ano por facete plantar e a gente pode aproveitar essa situação e trazer números como os colegas puseram aí, em referência ao quanto a União, o quanto o Estado perde de dinheiro, quando não se faz uma prevenção em relação aos nossos companheiros da segurança pública, né, pelo fato do afastamento. Eu acho que isso é uma coisa necessária, que a possibilidade, sim, de ter uma aceitação, porque tanto o nosso Estado quanto as instituições privadas, né, veem essa questão da possibilidade de perca de valor monetário. Isso também nas instituições não privadas pensa nessa situação, porque tem que trabalhar na questão de prezar pelo dinheiro público, né, pelo dinheiro do contribuinte e minimizar esses gastos. Então, a minha questão é mais uma provocação para ver a possibilidade de, lá em Brasília, os nossos companheiros da NASPRA, ver como é que se pode se fazer isso para que nós também consigamos, como as empresas privadas, ter uma questão normativa e atender essas questões para a prevenção, para evitar que aquele trabalhador seja afastado, para que não só ela, né, perca, né, a questão do dinheiro em função desse afastamento, mas também que o ambiente de trabalho também, em função disso, pelo fato do trabalhador estar trabalhando nas suas condições razoáveis para efetuar seus trabalhos. É isso aí. Obrigado, Robson. Nós já quebramos a regra aqui, né? E eu pedi ao Elton e Reginaldo aí, mas, por favor, mantenha-se dentro do tempo aí. O microfone ali, é importante vir aqui na frente, por conta que a gente está registrando isso, filmando e também gravando para disponibilizar posteriormente. Então, a pergunta é importante que seja feita aqui na frente. Os cumprimentos de praxe, para que a gente tente resumir, não é? Eu sou o Elton, sou do Ceará, faço parte da APS, Associação dos Profissionais da Segurança, e eu sou basicamente um estudo de caso dos senhores.
Eu sou de 2003, né? Em 2006 eu sofri uma convulsão dentro de uma viatura da Polícia Militar, né? Foi feito o atestado de origem, mas não encontraram nenhuma ligação à minha situação de estar de serviço, né? Nada relacionado ao serviço. E a solução, como o companheiro falou, foi colocar para trabalhar no administrativo. Depois de um certo tempo, eu voltei para o operacional e voltei a ter novamente problema. E voltei para o administrativo. E aí, só que o problema não parou. E aí eu fui fazer uma série de exames e aí chegou a questão psicológica, né? Questão psiquiátrica. E isso trouxe uma série de agravamentos, porque a gente entra com uma série de expectativas, né? Série de sonhos, né? Quando entra na instituição, principalmente quando a gente tem vontade, quando a gente tem vocação. E isso me frustrou bastante, né? Entrei num quadro depressivo, a questão dos relacionamentos, tanto familiar como em relação a amizades, foram afetados, né? E eu soube buscar ajuda no momento certo, porque eu já tinha pensamentos suicidas. Eu, com a minha esposa, a gente enfrentou problemas que, às vezes, a gente evita falar, né? Porque existe também um preconceito dentro da própria instituição. São não só com os superiores, mas com os pares. A gente usa o termo lá em Fortaleza, lá no Ceará, o cara está com macete, o cara está com desculpa para não trabalhar, né? E eu, por um momento, eu tinha vergonha disso, né? Exatamente para que não tivesse esse problema, né? De enfrentar o preconceito, né? E aí a grande questão hoje nós não temos nenhum meio de prevenir isso, né? Lá no Ceará, a única psicóloga que nós tínhamos, né, num determinado período, foi demitida, era terceirizada. E aí a associação veio a somar, né, fazer o papel do Estado. E a PS contratou essa profissional com 20 anos de experiência, a doutora Débora Tonê, é uma mãe para os policiais, né? Inclusive ela é daqui da região sul. E aí, hoje, nós fazemos esse papel complementar do Estado, apesar do Ministério Público querer tolher nosso trabalho. Então, é isso que a gente quer, fazer um complemento, né, em relação a leis, deixar isso amarrado para que o policial passe por essa manutenção, como os senhores mesmos falaram, né? Hoje a gente não tem manutenção, só vai ser atendido quando já está o problema instalado, né? Hoje eu contribuo da melhor forma que eu tento, né, dentro da associação, mas estou afastado, né, das minhas atividades. Apenas com 14 anos, me afastei um pouco antes, mas tento contribuir da melhor forma possível. Bom dia. Obrigado, Elton. Reginaldo. E além das perguntas que já foram feitas, tem duas que foram feitas por escrito, e tem o Reginaldo e encerra com o Laudicério, que está também escrito. Vou ser direto. Aos colegas, pela abordagem da área da saúde, especificamente, a questão de como nós resolvermos a procura do militar pela assistência de saúde mental, porque nós sabemos que nós temos um tabu, e muitos desses homens têm a vergonha e o preconceito, né, de que doença mental é o tabu do louco, né, é o estereótipo do louco, então ele não vai ao psicólogo porque ele vai ser taxado como louco, e sabemos que muitos companheiros insistem em trabalhar, já estando com reflexos claros de estresse, pós-traumáticos, etc. Então, como a gente tentar resolver isso dentro de uma política interna das nossas instituições militares, e para o nosso colega Éder, né, na área legislativa, porque eu concordo plenamente com você, o assédio moral, por exemplo, na Polícia Civil e na Polícia Federal não é menor do que nas instituições militares. O índice de suicídio na Polícia Federal chegou a ser maior do que várias instituições militares no Brasil. Para quem não sabe, está altíssimo, 5 a 6 vezes maior do que a população em geral da Polícia Federal. Mas aí eu queria questionar você, dentro dos gráficos que foi mostrado, afastamento por questões de ordem física, por exemplo, estão diretamente relacionados à jornada de trabalho,
como está a questão das nossas discussões em termos da regulamentação da nossa jornada de trabalho. Um policial que trabalha 10 horas em pé, com colete e pistola, certamente, em um momento da sua vida, vai apresentar as lesões que levam... Isso é um contrassenso do ponto de vista da administração pública. E a questão da lei de assédio moral. O que se pode fazer em âmbito federal, porque essa discussão nos estados sofre grandes resistências de aprovação, né, para que a gente possa diminuir os impactos e, assim, diminuir o número de suicídios dentro da nossa categoria. Obrigado, Reginaldo. Laudicério, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Cuiabá. Vai aí, Lotim. Bom dia a todos, meu nome é Laudicério, sou da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Para contribuição com os senhores, eu sou graduado em Administração Hospitalar, mestre e doutor em Administração na linha de pesquisa em Saúde do Policial. Eu compreendo, na minha percepção, que a atividade da psicologia, da saúde mental, acaba sendo atividade fim. O que está faltando, coaduna com o pensamento do Helder, que necessita da atividade meio, do modo de gestão. Existe a prática de boa governança, que é implementada pelo TCU, aonde não é aplicado nas organizações. Então, não adianta nada eu ter um psicólogo para cuidar de N pessoas com saúde mental, se não há preparação de gestão para que este policial, este psicólogo, exerça essa atividade fim. Então, o modo de gestão é necessário. A prática de boa governança. Então, até foi a pesquisa de doutorado, que foi governança no serviço de saúde ofertado aos policiais. Então, eu preciso de governança. Então, isto sim é a minha contribuição. Obrigado, Laudicério. Eu vou, de imediato, dos apanhados aí, certamente tem várias observações. O nosso tempo é curto, para a gente também, nós temos uma atividade à tarde. Eu pediria que os debatedores aí fossem o mais objetivos possível. E começo com o Éder, que o Éder já tem, inclusive, uma pergunta para os dois aqui. Então, começa com ele vai responder uma pergunta que foi feita no bilhetinho aqui, e depois ele já faz a pergunta dele aí para os debatedores. Primeiro responder ao Rogério, né? Reginaldo, desculpa. Em relação ao assédio moral, nós apresentamos duas propostas legislativas que incluem o assédio moral nos profissionais de segurança pública. Uma lei que esteve próximo de passar no final, há 3, 4 meses atrás, e aí era o assédio moral e sexual, porque houve uma semana de votação na Câmara dos Deputados, que era matérias referente ao abuso cometido contra mulheres. E aí nós conseguimos emplacar um emendamento que traria o assédio moral e sexual, numa lei que já discutiu o abuso contra as mulheres. E aí, infelizmente, coincidiu com aquela fase da primeira denúncia do Temer e acabou não tendo a votação da mulher. Ou seja, eles chamaram, assim como estão chamando essa semana de Semana da Segurança Pública, teve uma semana de violência contra a mulher. Vocês devem se recordar, isso deve ter sido há 1 mês, 2 meses pretéritos. E tem também o Gonzaga, na questão que nós estivemos lá no Ceará, e da alteração do Código Penal e Processual Penal Militar, isso está sendo inserido. Agora, eu trago uma experiência realmente do que você disse. Nos estados é extremamente difícil, quase impossível de passar qualquer coisa com relação ao assédio moral. Pode me desmentir aqui 3 deputados estaduais que aqui estão, porque em Minas Gerais nós conseguimos, olha para ver a extensão e a complexidade, Reginaldo. Conseguimos, numa lei estadual de Minas Gerais, que trouxe o assédio moral para o servidor civil, inserir um artigo que dizia o seguinte: aplica-se aos militares no que couber o disposto nessa lei. O que ocorreu? Esse artigo foi vetado. E aí, é aquilo que eu disse aos senhores aqui, com muita tranquilidade, sem qualquer revanchismo. É o lobby dos gerentes das instituições. Eles precisam manter o poder. Eles precisam manter esse sistema. E aí, eu tenho uma pergunta, eu já emendo para dar a resposta, que diz aqui, pede para eu discorrer sobre o fenômeno de proteção moral e administrativa da coisa pública, como se fosse algo privado, os mandos e desmandos, se esquecendo que servem à sociedade, à coisa pública, que pagam os impostos. E a pessoa não se identifica. E aí eu emendo exatamente nisso. Eu não sei se a pergunta era mais ou menos relativa ao que eu vou fazer uma afirmativa aqui.
O grande problema de gestão que nós temos do assédio é porque eu desafio alguém que nunca tem ouvido a expressão, ainda que ela não seja maliciosa, Major, ainda que ela não seja maliciosa, Gustavo, mas é o meu soldado, é a minha viatura, é o meu quartel, ou seja, um pronome possessivo de meu, ou seja, nunca é nosso. E aí o Fortuna vai se lembrar, o Soares que está aqui, o J. Costa. Quando nós tivemos aquele movimento do 254 aqui, lá em 2010, eu estive aqui. E nós estivemos na sala do comandante-geral. E aí ele usou essa expressão. Vocês invadiram o meu quartel. Falou, não, do senhor não, é nosso. Nosso. Então aí essa questão dos mandos, o Lotin estava, essa questão dos mandos e desmandos é por conta disso. E aí é óbvio que a gente tem uma discussão interna na NASPRA que é relativa à desmilitarização, mas isso é na Polícia Civil, e lá é pior, assim como disse o Rogério, a Polícia Federal é pior. Nós que somos militares temos diversas mazelas e ponto, não se discute isso. Somos atropelados, somos vilipendiados, somos aviltados, tudo isso. Mas aqui, com certeza, existe um praça que comanda uma fração destacada. Exerce a autoridade. Na Polícia Civil, um agente, um investigador, um perito, não faz absolutamente nada se não tiver sido determinado por um delegado. Na Polícia Federal, idem. Então, vocês imaginam o estresse, o assédio que sofre esse agente. Em todas as mazelas, eu comando uma fração. Seja em caçador, seja em qualquer lugar. Eu posso sofrer... Sim, já estou encerrando. Agora é a minha pergunta. Ainda tem minha pergunta. Mas, então, assim, eu concordo com quem disse. Essa sessão de pertencimento, é meu soldado, minha viatura, isso já mostra a opressão. E aí tem algo mais, para além um pouquinho, na reforma do Código de Processo Penal Militar, vem lá assim, o subordinado é violência contra o superior. O artigo 174 ou 176, salvo engano, diz o seguinte, violência contra o inferior. Inferior em que sentido? Eu sou subordinado ou não sou inferior? Então já começa por uma regulamentação ordinária nossa. Nos tratam como inferior. Eu não sou inferior a ninguém. Eu posso ser subordinado hierarquicamente. E, em muitos casos, nem funcional, só hierárquico. Esse é um grande dilema que a gente tem que vencer. Então, as nossas pautas ultrapassam essas dimensões. Né? Então, assim, existem esses dois projetos, te respondendo, né? E aí uma pergunta para os nossos, que eu não poderia deixar de ser... E fico muito feliz quando a gente vê e vimos aqui diversos integrantes da NASPA com mestrado, com doutorado. A polícia mudou. A polícia mudou. E, sim, você também, parabéns. Infelizmente, a gestão não se deu conta disso. E eu vou fazer uma pergunta e vou torcer para que eu esteja equivocado na sensação que eu tenho. Não os conheci, muito menos o soldado. Eu vou chamar de soldado exatamente por conta da pergunta, tá? Por conta da pergunta. Você, mestre em psicologia, você clinica ou exerce a clínica dentro da instituição? Parabéns, porque em Minas Gerais não. Lá é só oficial. O cara pode ser doutor, pode ser mestre, ele não exerce a clínica porque ele é soldado. Então, parabéns por Santa Catarina por estar admitindo isso. E a outra questão é o seguinte, porque a gente sabe que das categorias que mais morrem é policial e médico. Por conta dos instrumentos. O médico sabe a medicação que ele vai adotar e vai suicidar. E o militar porque tem arma em mãos. Como que vocês veem a relação de aceitação, aquilo que o nosso companheiro do Sergipe disse mais ou menos, olha, eu não posso procurar o psicólogo porque ele não é médico, ele é major. Eu não vou contar minha mazela para ele. Como que vocês têm lidado com esta questão de atender? Você na condição de soldado, você atende oficial? Qual que é essa relação? Porque eu entendo que tem que ser respeitado a capacidade suas de clinicar. Então, fica essa pergunta e eu agradeço aqui. Obrigado. O ponto aqui já mandou. Obrigado, Éder. E pode ficar à vontade aí, não sei qual quer responder primeiro. Então, vou começar respondendo as suas perguntas. A Polícia Militar de Santa Catarina, ela pega os psicólogos e os assistentes sociais formados nessas áreas, pegam da tropa e inclui na diretoria de saúde. E aí cada psicólogo e assistente social tem uma certa região para tratar, né? Eu tenho a vantagem de atender clinicamente dentro da instituição, onde vou desde o aluno soldado, o mais moderno, a coronel full, né? Claro que no processo terapêutico, eu sempre pergunto, o senhor prefere ser chamado de senhor, pelo nome, né? Deixo a liberdade para o paciente, independente do grau hierárquico, né? O que tem sido aceito muito bem,
né, do ponto de vista de retorno, do ponto de vista de melhora das pessoas, né. Respondendo um pouco à pergunta do nosso colega lá de Sergipe, o que poderia indicar como modelo para as demais instituições do país, né? Primeiro, como pesquisador, eu acho que falta as instituições militares entrarem em contato com a academia. A gente é muito fechado no nosso mundinho militar. Estarem aberto a pesquisas científicas, a conhecimento produzido de forma científica, para que subsidie os gestores à tomada de decisão, é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer e se permitir a fazer. Como psicólogo, eu responderia que a gente precisa se aproximar mais da saúde. Não tem como pensar em segurança pública, em desempenho profissional, sem estar orientado pela saúde. Esse é o cargo-chefe, na minha opinião, da melhoria da segurança pública no país. Então, o psicólogo também precisa não estar só no seu consultório, mas precisa estar junto aos comandos, junto às associações, junto à tropa, para poder possibilitar, enfim, a melhoria não só da individual, mas da tropa, da organização e, como consequência, claro, da própria sociedade. Como soldado, eu responderia que a gente precisa estar mais junto dos nossos colegas. O exemplo do nosso amigo foi muito interessante, porque a tropa tem preconceito com quem está doente. Mais de uma vez, desses 2 anos que eu estou atendendo, eu ouço que, poxa, eu fiquei com vergonha de me afastar, porque eu ia ser visto como um enrolão, como disse o grande Lotin, não sou mais aquele herói que eu sempre fui, então estou fraquejando. Mas todos nós estamos muito sujeitos, como os dados que eu apresentei, a adoecer. Então, como soldado, eu indicaria, não julguem o seu colega que está afastando do trabalho, que está passando por um momento difícil, que, inevitavelmente, o nosso contexto profissional vai fazer com que isso aconteça em algum momento da carreira. E sobre a pergunta que foi escrita, para fechar, me pediram para comentar um pouco sobre como que o corpo apresenta sintomas que, às vezes, é de uma origem emocional ou mental, né? Uma chamada psicossomatização. Minha avó falava assim, a pessoa que engole muito sapo fica com dor de garganta. Né? Então, quando a gente não expressa nossas emoções, não expressa nossos sentimentos, a gente tende a adoecer. Isso começa pelo corpo. Então, alergias, gastrites, dores de cabeça, perda de sono, enfim, uma série de sintomas físicos, muitas vezes é originário de uma situação emocional, uma situação psicológica. Então, isso ajuda um pouco a tirar esse preconceito, esse rótulo do policial que está doente mentalmente falando, é o cara que está enrolando. Claro que não, essa pessoa realmente está num processo de sofrimento e tanto a tropa, quanto o comando, quanto as associações precisam considerar isso como um fator de segurança pública, né? Claro que eu esqueci de responder algumas perguntas, mas podem me procurar que a gente vai conversando. Obrigado. Bom, foram várias perguntas, né? E eu começo, então, questionando se realmente o Éder não escondeu o jogo e não tem uma formação na área aí da psicologia, porque tratou com muita propriedade a questão de um tema que é difícil, que é o suicídio, né? Extremamente complexo. E aí eu emendo com a questão do nexo causal. Pela experiência que a gente tem, sim, o vínculo é muito forte em termos de causa de doença, de adoecimento mental e a organização. O problema é que a gente passa na instituição uma precarização e a área da saúde não é diferente. A área da saúde ela recebe pouco investimento para a questão relacionada a acidente em trabalho ou adoecimento no trabalho. Eu desafio não só o suicídio, identifica dentro da instituição qual é a causa de acidente de um militar. Eu desafio quem conseguir trazer isso, porque não tem dentro da instituição nenhuma regulamentação ou nada que instigue a instituição a procurar essa causa, desde o suicídio. E aí a gente vê, sim, situações em que o suicídio ocorreu, aberto uma sindicância e a sindicância conclui, né? E situações até para nós, da área da psicologia da PM, que esse cara vai se matar.
e foi desconsiderado. Mas, enfim, eu desafio, então, a não só o suicídio, mas o acidente. Onde é que a gente vai encontrar? O militar, ele não cria uma normatização para se precaver e tornar uma estrutura em termos de prevenção. E aí me preocupa muito, quando a gente fala em psicologia, serviço social, a forma como a gente é utilizado dentro da instituição também, né? Me preocupa em que sentido? É claro que o militar que está doente, ele tem que nos procurar, a gente está aberto a isso, é a nossa função fazer isso. Mas a instituição não pode utilizar o psicólogo como uma muleta. Aquele policial está mal, vá lá no psicólogo. E aí se desapropria dessa questão e não trata a real questão, né? Perguntado para a gente a questão da nossa atuação, a gente tem uma dificuldade imensa, e aí eu falo em decorrência da estrutura militar, que aí a gente é muito mais chamado para saber se esse sujeito está apto ou não, do que para identificar a causa, né? E aí isso é preocupante. Isso é extremamente preocupante, né? Eu não digo que seja importante ver a questão da aptidão, porque a nossa tema de trabalho, o nosso palco de trabalho é extremamente complexo. A gente tem que ver como esse sujeito está, sim, mas só que a gente não vê a questão da prevenção, né? Eu não tenho, por exemplo, uma estrutura que me dê, como tem fora no INSS, um nexo epidemiológico com relação à causa de doença. Que esse sujeito vindo, tendo uma quantidade de adoecimentos dentro da instituição, a instituição reconhece, isso é um vínculo causal da organização, e aqui a gente não tem. Aqui a gente não tem, né? Não tem essa estrutura, e aí por isso que eu provoquei, né? A gente precisa, sim, independente da condição de militar, e até uma desvinculação desse contexto, criar legislações que nos amparem nessa área, em termos de risco, em termos de saúde mental, em termos de saúde física, o que for, né? Porque da forma como está, a gente não dá conta, e me preocupa muito nós, atuando dentro da instituição, sermos utilizados naquela perspectiva. Pelo contrário, hoje a nossa luta interna e a dificuldade que a gente tem é de ter uma influência maior em gerar o protagonismo para o policial. Discutir risco psicossocial, vem assédio moral, né? Tem que ser discutido, não dá mais para manter isso numa clausura. A questão do suicídio, ano passado fizemos um evento do suicídio, convocamos os comandantes, porque eu vejo que é uma função institucional, não uma questão, eu quero ver esse tema ou não quero, não, é institucional. E esse ano não teve por uma questão, vai convocar os comandantes, mas enfim, pensar nisso, né, vai trazer toda essa questão que a gente está discutindo. A saúde mental, ela passa por essa dificuldade porque ela é invisível, O sujeito que se adoece, em termos de depressão ou qualquer outro adoecimento, ele tem que, além do sofrimento que ele tem que comprovar para o outro que ele está doente. Então é extremamente difícil esse preconceito que a gente tem interna corporis, não só aqui, mas aqui se assevera pela nossa questão de identidade militar, se assevera por essa condição. Esse sujeito tem que comprovar que ele está doente. E aí a gente tem uma série de dificuldades, inclusive de procura, né? Pensando nisso, aí vem a questão da prevenção. É difícil prevenir a questão da saúde mental em razão dessa invisibilidade e do preconceito que sofre, né? Ao mesmo tempo, e aí aqui a equipe está aqui presente também, a Marjorie, a Daniela, a Vanessa, que fazem parte dessa equipe também, a demanda é alta em termos de procura e encaminhamento para atendimento psicológico. Mas eu destaco, a nossa preocupação maior é trazer a responsabilidade da organização diante desse adoecimento. E aí sim a gente conseguiria falar em prevenção. Do contrário, se for para encaminhar no modelo que está aqui, o médico vai lá e atende, me faz uma inspeção de saúde e terminou a função dele, senhores, não tem por que ter saúde dentro da instituição. Tem que ter uma responsabilidade em termos de gestão da saúde. Aí sim, quando a gente fala em gestão da saúde, em analisar o que está acontecendo, em gerar discussões, debates, enfim, e tratar isso de uma maneira
séria, eu digo séria porque é quase... eu acredito que é quase uma brincadeira colocar isso como se fosse culpa daquele militar ter adoecido, e eu estou lá na minha função só para inspecionar se ele está bom ou ruim. E o que aconteceu é culpa dele. E aí a gente tem toda essa questão de agravante. Eu termino por aqui por causa do tempo. Bom, muito se falou, e eu acho que é importante assim, né, que a gente teve a oportunidade aqui de não esgotar esse assunto, mas principalmente discutir os temas mais complexos, que é a questão do suicídio, o adoecimento